aqui do nosso canal. E se você está chegando agora, eu quero dar o meu bem-vindo a você. Seja muito bem-vindo. E se você já faz parte do nosso Vale, muito obrigada por fazer parte do nosso Vale. E eu sei que a maioria das pessoas que nos assiste aqui nesse canal ainda não estão inscritos. Então, por favor, gente, o que você está esperando para se inscrever? Vamos lá, hein? E bom, gente, continuando, né, com o nosso vídeo de hoje, o tema vai pegar fogo, então não saia daí. Pega sua pipoca, arrasta a cadeira e vem que hoje tem. Alguém aqui que nos assiste nesse canal já ouviu falar no termo Jikosekinin? Esse termo é muito utilizado aqui no Japão para descrever duas características que provêm desta palavra. Uma delas é tomar responsabilidade, por seus próprios atos. E a segunda é assumir a sua culpa por algo que você fez. Então, partindo do pressuposto desses dois significados, hoje eu vou discorrer com vocês algo que acontece muito aqui na sociedade japonesa e é uma das justificativas porque o país, Japão em si, não é muito voltado para aquela cultura, aquela cristandade que a gente tem no Brasil, que é fazer doações e fazer caridade. Sim, gente, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais profundamente sobre a sociedade japonesa, o que me chocou muito, essa frieza que a gente sente quando a gente chega aqui. O mais importante, quero ouvir a opinião de vocês, então já deixem aí as opiniões nos comentários de vocês, porque eu quero muito saber o que vocês acham disso tudo também. Existem alguns prós e contras dessa dessa palavra, de kosekini, que os japoneses aprendem desde muito pequenininhos. O primeiro é que nós vamos declarar os prós da Jikosekinin. As pessoas, elas não têm permissão para passar as coisas de volta para alguém. Devemos decidir e ter responsabilidade pelo nosso próprio comportamento. Ou seja, a gente não deve ficar jogando a culpa em alguém por algo que a gente faz ou deixa de fazer, ou que a gente falou ou deixa de fazer. Eu fiz isso porque o fulano fez isso comigo, ou falou isso, ou eu disse isso porque eu estava num momento de raiva e foi culpa do ciclano que me incitou a fazer isso. Não. Isso é uma coisa que não cabe dentro da sociedade japonesa, inclusive quando a gente trabalha, a gente sente muito isso. E nesse contexto, eu acho que ter consciência de que devemos ter responsabilidade pelos nossos próprios atos, pelo nosso comportamento, isso nos leva a ser independentes, isso é ótimo, é um ótimo ponto. Porém, por um outro lado, existem alguns contras. E um deles é o caso em que as pessoas, que deveriam ser responsáveis pelos outros, que têm o poder principalmente, usam a palavra Jikosekinin como desculpa para ridicularizar pessoas que estão abaixo dela ou que estão em situações de perigo muitas vezes, ou que são fracas, e elas querem meio que afastar a culpa delas. Isso acontece muito no governo. O Brasil tem exemplos todos os dias, principalmente no governo. Então, eu acho que o Jikosekinin é usado para justificar muitas vezes algo que nós chamamos aqui no Japão também como Muen Shakai. Muen Shakai significa, sociedade na qual os indivíduos estão isolados e têm ligações pessoais muito fracas entre si. É o que nós chamamos de hikikomori, por exemplo, aquelas pessoas que se isolam socialmente, não saem do quarto, não saem de casa. Existem muitos desses japoneses que sofrem disso, aqui no Japão. Recentemente, eu vejo com muita frequência algumas pessoas que insistem que não têm relação com outras, que falham ou que estão com problemas, porque elas usam a palavra Jikosekinin para justificar que o problema daquela pessoa, ao qual ela está deixando de ter uma relação, uma amizade e tudo mais, não é meu problema, é o problema dela ter entrado nesse problema. E isso é meio que uma forma de ver um pouco a sangue frio, Hoje,
Existem algumas pessoas que não recebem salários suficientes para viver aqui no Japão, gente. Isso é real. E a maioria deles trabalha em emprego de meio período ou são trabalhadores não regulares. E eles têm muitos problemas. No entanto, o governo japonês, ele não salva essas pessoas, porque pensam que isso é de Kosekinin. Se a pessoa está naquela situação, a culpa é dela, foi responsabilidade dela. E eu acho que nós não devemos, né, usar essa palavra de Kosekinin para justificar tudo o que acontece de ruim na vida daquela pessoa, porque muitas vezes a gente pode estar abandonando uma pessoa que tem problema de verdade e que não pode resolver por sua conta própria, né, pelas suas próprias capacidades. Então, é uma forma, né, que o governo tem ou que as grandes empresas têm muitas vezes de tirar o corpo fora na hora ali de ajudar alguém ou de entrar para assumir com as suas responsabilidades quando alguma coisa, um desastre, por exemplo, no nível social, né, acontece aqui no Japão. Depois, né, de toda essa explicação que eu tentei dar para vocês para tentar justificar o que é o Jikosekinin e o Muei Shakai, gente, eu vou trazer para vocês um exemplo que aconteceu, tá, que eu vi na televisão, que justificaria, que daria um exemplo muito bem desse negócio do Jikosekinin, que é a pessoa ter culpa pelos seus próprios atos. O que aconteceu? Teve um caso aqui na televisão japonesa, eu acho que foi no ano passado, se eu não me engano. Foi um senhor de idade de 73 anos, eu nunca vou esquecer dessa história na minha vida, gente, porque me cortou o coração. Foi um senhor de 73 anos de idade que entrou em um Combini, que é uma loja de conveniência, e ele roubou um pão e um café. Eu acho que o que ele roubou daria aí mais ou menos uns $3, gente, é pouca coisa. E aí a funcionária, né, que viu esse senhorzinho roubando esse pão e esse café para comer, ao invés, né, a gente com cabeça brasileira, não, em vez de chegar nesse senhor e falar o que tá acontecendo, se tu tá precisando de ajuda, tá passando fome, eu pago pro senhor alguma coisa assim, não. A menina prendeu o cara dentro da loja, o senhorzinho dentro da loja, chamou a polícia veio, pegou o cara e levou preso. Chegando na delegacia, o senhorzinho falou, olha, eu não tinha dinheiro para comer, eu tenho vergonha de pedir, eu fui e roubei o pão e o café para me comer. O que os policiais fizeram? Não, tudo bem, ótimo pra você, mas você vai pra cadeia. Porque aqui no Japão, por mais leve, por mais pequenininho que seja o crime, a pessoa vai presa. Então, esse senhor foi preso, encaminhado pra cadeia. E aí eu fui discutir com o meu marido, né? Tipo assim, discutir eu falo assim, não de brigar, mas de perguntar pra ele, né? Por que os japoneses, quando vê uma situação assim, né? Que o cara fala que tá com fome e tudo mais, não ajuda, né? Porque a gente brasileira, a gente tem essa coisa, esse espírito de querer ajudar, né? Porque a gente cresceu num país pobre. Então a gente tá acostumado a ver gente pedindo dinheiro, esmola na rua, né? Pedindo um prato de comida, uma marmita que seja, alguém que chega no sinaleiro, bate ali na janela do nosso carro e pede. A gente tá acostumado, é a nossa realidade de Brasil, né? Mas o meu marido falou que, para os japoneses em geral, quando uma pessoa está numa situação muito difícil ou complicada na vida delas, é que toda aquela situação que está acontecendo com ela é culpa delas. Ou é porque ela não se esforçou o suficiente para arranjar um trabalho legal, ou se ela não se esforçou o suficiente na escola para ter um emprego bom, ou ela é preguiçosa, é o que a maioria fala aqui, que o pessoal que mora muitas vezes em situação de rua é porque a pessoa é preguiçosa, por isso que ela tá morando na rua. Muitas vezes não é assim, tá? Tem muita gente que sim, por causa de um vício a droga, bebida, jogo, acaba perdendo tudo, perde a família e vai pra rua porque é escravo do jogo, às vezes é escravo de uma droga, ou é escravo de uma bebida e prefere ficar na rua. Ou muitas vezes a própria família expulsa a pessoa de casa, tira ela de casa e pronto. Mas não é o caso, muitas vezes, de uma pessoa que perde uma casa aqui no Japão. Muitas vezes essas pessoas perdem as suas coisas, seja por um problema psicológico, caem numa depressão profunda, ou muitas vezes deixa de realizar um projeto, o projeto não vai bem sucedido, às vezes o chefe tinha expectativas demais sobre aquela pessoa, ela falhou e aí ela começa, tipo, meio que ser excluída, e até chegar o dia que força a pessoa a pedir demissão. Eu já passei por isso aqui no Japão, tipo assim, quando eu trabalhei na loja, né, do shopping, por exemplo, aconteceram situações dentro da loja que foram me forçando a sair dali. E eles são assim, muitas vezes para não dar demissão, eles criam situações para forçar a pessoa a se demitir mesmo.
Então, assim, isso é só um exemplo, tá, gente? Existem vários exemplos que eu poderia dar, mas eu tô dando o que é mais apalpável no momento para explicar para vocês. Então, quando eu cheguei aqui no Japão, eu ficava chocada quando eu vi esses casos de velhinho, de pessoa que cometia pequenos delitos, e as pessoas não tinham dó, sabe? Então, assim, eu acho, na minha opinião, que nesse ponto, comparado com o Brasil, o Japão é frio, justamente por causa desse pensamento do Jikosekinin, tipo, culpa da pessoa ou é responsabilidade dela por ela estar ali naquela situação. Então ela tem que arcar com as consequências do que está acontecendo na vida dela. Mas eu acho que esse assunto é um assunto muito extenso, que envolveria muitas horas de conversa, muitos exemplos, muitas pautas poderiam ser puxadas aqui. Mas para que esse vídeo não fique longo, eu vou terminar ele por aqui. Mas eu espero que tenha trazido algum conhecimento para vocês. Lembrando que muitas das coisas que eu trago aqui para o canal é baseado na minha visão ou de pesquisas. O que eu trouxe aqui para vocês foi fonte de pesquisa e também trazido exemplos, né, baseados no que eu vivi ou que eu já vi na televisão aqui no Japão. Por favor, eu estou aberta, né, a comentários aí, então deixe seus comentários, a sua opinião, o que vocês acham disso. Se vocês têm curiosidade a mais, né, a respeito sobre a cultura e a sociedade japonesa, deixe seus comentários que eu trago mais vídeos sobre isso aqui. E é isso aí, gente. Um beijo para vocês e muito obrigada por terem ficado até aqui. Uma ótima semana para vocês e tchau, tchau!